Parei para meditar nessa palavra, a profundidade dessa palavra. Aqui a gente para ver uma multidão indo atrás de Jesus pelo motivo. Essa multidão, ela procura Jesus por causa de um pão que um dia anterior foi multiplicado no deserto, e Jesus saciou a fome daquelas pessoas com esse pão que foi multiplicado. Mas no dia seguinte a palavra diz que Jesus foi para o outro lado do lago, e aquela multidão mais uma vez sentiu fome e procurou Jesus. Quero colocar um parênteses nessa noite. Quantas pessoas hoje procuram Jesus por algo terreno? Quantas pessoas hoje procuram Jesus para algo passageiro? Quantas pessoas hoje pregam um evangelho te oferecendo algo e as pessoas estão se frustrando por causa desse evangelho? Nós estamos vivendo esses dias aonde tem pregado um evangelho que tem sido uma moeda de troca. Vem que Deus vai te prosperar, vem que Deus vai te abençoar, vem que Deus vai te dar. Deus dá? Com certeza. Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus prospera, Deus abençoa. Ele é um Deus abençoador. Mas aqui a gente vê uma multidão que ele sentiu fome novamente. E ele sabia onde tinha o pão. E eles procurou Jesus. Entrou no barquinho e foi para o outro lado atrás de Jesus. E qual a intenção de nós procurar Jesus? Qual a intenção de sair da sua casa no frio nessa noite, estar aqui nessa noite? Qual a nossa intenção? Que a nossa intenção não seja vir buscar algo terreno, receber e abandonar Jesus. Porque essa multidão, quando eles encheram, eles abandonou Jesus. Mas quando coçou a barriga de novo, eles foram atrás de Jesus. Vocês sabiam que hoje tem pessoas que saíram da igreja, saíram dos caminhos porque não veio atrás de Jesus, veio atrás, ele se decepcionou, afastou, e hoje todo crente é mentiroso, todo crente não presta, porque, mas não é assim. A gente vê a multidão atrás de pão, e quem proporcionava esse pão? Jesus. E aqui a palavra diz que eles foram atrás de Jesus, e eles procurou Jesus, e quando ele chega ali e fala: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Mestre, quando foi qual momento que o Senhor chegou aqui? Mas Jesus conhece a multidão. Jesus conhece aquela multidão. E Jesus, ele fala no 26, ele fala para a multidão. Jesus respondeu: eu afirmo vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando, porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Então o que Jesus fala para eles é tremendo. Eu meditando nessa palavra, e eu olho para a nossa geração, quantas pessoas vêm por Jesus por causa de uma faculdade, uma casa, um carro, e dá certo. Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus, a palavra fala: batei, Jesus abre, pedi, Jesus dá, ele é bom. Jesus é bom. Jesus deu pão para eles, você não deu. Deu pão para eles. Em certa ocasião Jesus fala: não despeça eles com fome, porque eles andam como ovelhas que não tem pastor. Nem Jesus teve dó
Jesus fala: olha, vocês me procuram não pelos milagres, não pelo que eu sou, não pelo que vocês não entenderam que o Evangelho não é isso, vocês não entenderam, eu não estou para saciar somente a sua fome, o seu corpo. Nós estamos vivendo uma geração, um tempo, onde todo mundo procura o corpo estar bem, alimentar o corpo, ficar o corpo bonito. Não é errado, é bom, procurar é bom para a saúde. Mas a alma está morrendo de fome. Mas a alma está padecendo. A alma está padecendo e Jesus está falando isso. Não venha atrás de mim por causa do pão. Eu sou grande, o pão é pouco para mim multiplicar, para Jesus é pouco. Jesus só levantou, multiplicou. Jesus nem multiplicou, Jesus abençoou e falou: dá para o povo comer. O intuito não é esse. O intuito não é esse. Jesus, ele vai falar para aquela multidão: olha, vocês me procuram, não é por causa de mim, é porque vocês encheram a barriga, deu fome de novo. E Jesus vai explicar, Jesus ele vai falar. No 27, Jesus diz: não trabalhe a fim de conseguir comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Eu entendo Jesus falando assim: não venha atrás de mim por causa dessa comida que o ventre de vocês vão jogar para fora e amanhã vocês sentem. Não venha atrás de mim, mas venha atrás de mim para uma eternidade, a uma eternidade. A eternidade. E Deus, ele tem falado muito comigo sobre essa palavra. As pessoas estão contentando em chegar numa congregação, as pessoas estão contentando em participar da ceia uma vez por mês, as pessoas estão contentando descer nas águas. Ei, não é isso, é além disso, é além disso. Não é participar uma vez por mês, é viver para a eternidade, é querer uma eternidade. Quantos participam de uma ceia por mês, mas não vai para a eternidade? Quantos descem as águas, mas hoje está fora, não vai para a eternidade? Eu não estou falando de algo, e nem estou desprezando. O momento não é sobre isso que eu quero falar. Não é sobre isso, meu amado. Quero falar sobre uma eternidade. Uma eternidade. Posso me preparar para a ceia do mês, botar roupa bonita, fazer uma cara de crente, participar. Não estou falando disso, é importante, mas eu estou falando de você participar do corpo, e você fazer parte do corpo, e você ir para a eternidade, você passar daqui para a eternidade. É o que o Evangelho nos oferece. O Evangelho nos oferece isso. Eternidade. Jesus, ele fala: olha, não venha atrás de mim, não trabalhe somente pelo pão que perece, não trabalhe somente por isso. No 28 e 29 tem algo interessante. A palavra diz: e o que Deus quer que a gente faz? O que Deus quer que nós façamos então? Se não é pelo pão, ele não entendeu. Eles não entenderam. Se não é pelo pão, eu entendo isso. Se não é pelo pão, é pelo quê? O que Deus quer que nós façamos? No 29 vai dizer: Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Não é somente aqui, irmão. O que Jesus fala? Não, o que Ele quer que nós façamos? Vocês creiam. Vocês estão comendo o pão multiplicado, vocês estão participando, estão vendo o milagre, mas ainda não creem. Vocês ainda não creem. Vocês estão participando de tudo, mas vocês não creem. Vocês estão vendo cura, estão vendo libertação, vocês estão vendo o pão sendo multiplicado, vocês estão vendo tudo isso, mas Jesus vai dizer: Ele quer que vocês creiam naquele
é o crer naquele que Ele enviou. Jesus, Ele é tão misericordioso que Jesus, Ele tem um diálogo. Jesus, Ele vai dialogar, Jesus, Ele vai explicar. No 30, Jesus fala para eles. Eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para que a gente veja e creia no Senhor? A incredulidade, meu irmão. Jesus multiplicou pão, Jesus fez algo que homem nenhum podia fazer, ele soprou. Agora eles estão querendo outro milagre. Qual milagre? Acho que eles queriam que Jesus multiplicasse o pão de novo para eles encher a barriga e ir embora. Qual milagre o Senhor? O que o Senhor vai fazer? Qual milagre? Aí Jesus vai explicar. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como diz as Escrituras Sagradas. Do céu Ele deu pão para eles comerem. Então Jesus estava mostrando para eles: olha, vai examinar as Escrituras, vai ver a palavra. Lá atrás o Senhor já fez isso, o Senhor já mandou pão do céu, o Senhor já sustentou o povo no deserto, o Senhor já fez tantos sinais. Jesus mostrando, já fez tantos sinais. Que mais sinais eu não entendi? Vocês querem? Vocês não entenderam ainda. Vocês não entenderam. As Escrituras já falam lá em Êxodo 16, 18, que Jesus ali no deserto, vocês conhecem bem a palavra. E a palavra continua no 32. E Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. 33. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus falando para eles: não foi o pão no deserto, não foi Moisés que deu esse pão para vocês, aquele pão tremendo demais, aquele pão sustentou o povo no deserto, mas o pão que meu Pai mandou do céu, esse sustenta todo o planeta, todo aquele que nele crê, todo aquele que se achega a Ele. Então o pão que Jesus estava falando para eles não é um pão limitado, não é um pão que Ele continua, é um pão que Ele continua gerando depois de 2000 anos. Esse pão continua dando vida e gerando para a eternidade. E Jesus, e aquele povo no 34, agora eles pensou que eles iam encher a barriga novamente e já ia sair e deixar Jesus de novo. Jesus fala para eles falam para Jesus: queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Pediram eles. Agora aqui está o mistério. Eu quero que o Senhor nos dê sempre desse pão. Agora Jesus vai falar para eles como eles comem desse pão. No 35 diz: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Jesus vai falar para eles: eu sou o pão. E Jesus fala: quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Aqui Jesus fala para eles: quer alimentar de mim do pão? Vem a mim. Porque essa multidão não foi a Jesus, essa multidão foi atrás do pão, não foi atrás de Jesus. Essa multidão não procurou Jesus, ele procurou pão. Porque se lá tivesse pão, ele não ia atrás de Jesus. Se ele tivesse com a barriga cheia, ele não ia procurar Jesus. Então Jesus falou: vocês têm que vir a mim. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele não entendeu o que Jesus estava falando.
Jesus, ele se apresenta: eu sou pão. Eu tenho me alimentado desse pão, meu amado. Quem se alimenta desse pão, ele vive saciado. Ele vive saciado. Jesus, ele fala algo interessante. Ele fala: ó, quem é espiritual entende o espiritual, mas quem é carne jamais vai entender a carne. Então quem é espiritual entende como Jesus é o pão. Como comer desse pão? Como comer desse pão? Precisa chegar a Ele. Mateus 4, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, 40 dias, 40 noites. Quando ele teve fome, lá vem o adversário da nossa alma. Se tu és o Filho de Deus. Jesus estava com fome do pão que nós comemos para alimentar nosso corpo. Jesus estava com fome. Aí ele fala algo interessante para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Só que Satanás esquece que ele não colocou dúvida, porque Mateus 3, no último capítulo, no último versículo, Deus fala: eis aí o meu filho amado. Não precisava Satanás falar quem era Jesus. Só que aquele pão que Satanás pensou que Jesus estava alimentado do verdadeiro pão, que te saciou e colocou o adversário no lugar através da palavra. O pão da vida, o pão que gera vida para uma eternidade. E a palavra diz no 40, João 6,47: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. 48: eu sou o pão da vida. 49: os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. 50: aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Meu Deus. Jesus estava falando: ó, seu antepassado comeu pão no deserto, ele comeu, todos eles morreram, mas quem comer desse pão nunca morrerá, mas passará da morte para a vida, ter uma eternidade esperando para quem comer desse pão. Meu amado, Jesus é o pão que nos leva para a eternidade. Daqui a pouco esse corpo ele vai voltar para o pó. Daqui a pouco a história desse corpo aqui vai acabar. Daqui a pouco essa história desse corpo aqui vai ficar só lembrança. Daqui a pouco tudo isso aqui é passageiro. Daqui a pouco alguém vai dizer: o pastor Marcelo passou lá na igreja e pregou. Vai ficar na história, mas tem uma eternidade esperando para quem come do pão chamado Jesus Cristo. Mas tem uma eternidade esperando para quem se alimenta do pão chamado Jesus Cristo. Esse é o pão que nos sacia para uma eternidade. Esse pão aqui é bom, nós comemos, barriguinha cheia, muito bom. Mas só é aqui. Daqui não passa. Não vamos contentar somente com o pão que daqui não passa. Vamos querer o pão verdadeiro, que há uma continuidade eterna na nossa vida. E a palavra do Senhor continua dizendo no 51: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para o que o mundo, e o pão que eu darei para que o mundo tenha vida, e a minha carne. Então esse pão ele continua, não só aqui, uma eternidade. Uma eternidade. Agora eu quero terminar de ler João 6,35, que tem continuidade: é somente a teu pão que mata a fome. Jesus respondeu:
eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Eu li até aqui e vou continuar. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus aqui ele está falando não só do pão. E aonde eu vou meditar sobre essa água? João 4. E João 4 vai falar sobre a água. Falei do pão que sacia a nossa fome na terra, e falei do pão que nos alimenta aqui e continua alimentando na eternidade. A palavra diz que o sol ele nasce para todos. Se todo mundo trabalhar, tem o pão para encher sua barriga, certo? Mas o pão que o cristão come, o mundo não pode comer, que leva para a eternidade. Para comer, tem que vir até Jesus. Fora de Jesus, ninguém come desse pão. E quando Jesus diz, mas aquele que crê em mim, nunca mais terá sede. Eu medito em João 4, versículo 10, adiante, para dar uma meditada, diz assim: então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e eu lhe daria a água da vida. Tem um mistério muito grande que hoje o Senhor me revelou nessa palavra. A gente sabe a história dessa mulher. A gente sabe quem é essa mulher. Essa mulher samaritana, a palavra fala que, algumas traduções que ali o meu dia, essa mulher ela foi buscar água. Como de costume, ela ia buscar água. E ali nesse dia foi diferente. Estava uma água que sacia sua sede aqui, mas havia uma fonte que sacia para a eternidade. E nesse dia essa mulher ela chegou ali. Eu vejo tremendo que Jesus, sendo a fonte, pede a água àquela mulher. E Jesus vai falar a vida daquela mulher. E Jesus vai falar para aquela mulher quem ela era, o que tinha. Conta a história daquela mulher. E Jesus vai falar sobre os maridos dela, Jesus vai falar sobre a vida dela. E aquela mulher, ela se assunto que ela falou, mas os judeus não falam para o samaritano, e ela não entendeu. Ela não entendeu. E Jesus fala com aquela mulher. E quando aquela mulher entende que ela fala com Jesus, no versículo 11, ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água, o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Aí ela vai falar a mesma coisa que falou nos pães. Ela vai jogar lá para o tempo dos profetas. Ela vai falar: nossos antepassados, Jacó, nos deu esse poço. Ele e seus filhos, seus animais beberam a água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então, como os pães que Jesus falou, o maná do céu, eles não comeram, não foi Moisés. Aqui com essa mulher não é diferente. Ela falou: você é maior que Jacó, você é maior que até os animais, seus filhos beberam dessa água. Olha como Jesus é. No versículo 13, então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Eita glória! Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. O Cristo que é o pão alimenta que leva para a eternidade. O Cristo que é a fonte mata a sede que leva para a eternidade. Mas essa mulher estava com água para aqui. Ela ia buscar o direito para levar para sua casa, para sua família, sustentar a sua casa e levar para matar a sede da sua casa.
no versículo 15, vai dizer: e tua mulher pediu, por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, e não precisarei mais vir aqui buscar a água. Ela entendeu como os pão. Eles queriam ir atrás de Jesus pelo pão. Essa mulher também já queria essa água para não precisar. Ela não entendeu. Ela não entendeu o que é para buscar. Nós não buscamos Cristo. Eu conquistei. Não é isso. Não é buscar Cristo para conquistar o terreno. É buscar Cristo olhando para a eternidade. Mas essa mulher, ela bebeu dessa água. Mas como, pastor? Vamos continuar a leitura. No 16, o filho vai dizer: vá, chame o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. 17, eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido. 18, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. 19, a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Bebeu a água. Aí você entendeu. A palavra fala: quem crê em mim nunca mais terá sede. Ela bebeu da água. Para ela beber da água, Jesus, oh meu Deus, Jesus não tocou na ferida dela, Jesus não machucou ela, Jesus apenas relatou a situação que ela estava vivendo. E quando chega no 19, ela bebe a água. Mas agora Jesus vai falar: vai chamar. Ela estava acostumada a levar água só para a casa dela, mas agora o que vai acontecer? Jesus é tremendo. No versículo 20, o pastor vai dizer: e os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus diz: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. 22, vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. 23, mas virá o tempo, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adore. Deus, 24, Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Glória a Deus. A mulher bebeu a água. Agora Jesus vai explicar para essa mulher como adorar o Pai em espírito e verdade. Muitas vezes nós queremos adorar para me te mostrar em espírito, em verdade. Jesus estava falando, não é no monte, não é em espírito e em verdade que temos que adorar o Pai. No 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tinha feito. Olha porque Jesus foi falar tudo para aquela mulher, para a cidade, para toda aquela cidade vir beber da mesma água que aquela mulher bebeu, porque a palavra diz: quem crê, e a palavra vai dizer: olha, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo. A intenção de Jesus não era dar só água àquela mulher e aquela mulher voltar para a sua casa. A intenção de Jesus era que toda a cidade viesse crer nele e beber nessa água, ter um encontro com Jesus, ter uma transformação de vida, ter uma transformação de caráter. Porque essa mulher, Jesus falou para aquela mulher que, olha, vai,
E essa mulher foi. E aquela mulher voltou toda uma cidade. Passou a crer em Jesus Cristo e bebeu dessa água. E o samaritano creu em Jesus Cristo. E o samaritano recebeu Jesus Cristo. E a palavra continuou dizendo, 41. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. 42. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que vocês disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar e sabemos que Ele é de fato Salvador do mundo. João 6,35 diz: aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Então nós vemos nessa noite que aqueles que foram atrás do pão participou do pão verdadeiro para a eternidade. Aquela mulher que ia buscar água para sua casa, agora levou uma água espiritual, o próprio Cristo, a fonte da vida, e toda uma cidade foi alcançada pela fonte da vida chamada Jesus Cristo. Então nessa noite, meu amado, a minha e a sua missão é espalhar o pão que é Cristo, é espalhar a água que é Cristo, espalhar o pão para saciar a fome. O mundo está com fome, mas estão enchendo o seu corpo que vai para o pó e tem deixado a sua alma morrer de fome. O mundo está saciado, meu irmão. O mundo está saciado, o seu corpo está saciado. Cada dia o corpo do homem terreno está procurando a melhoria, mas as almas estão morrendo. As almas lá fora estão morrendo. As almas até, muitas vezes até dentro dos templos estão morrendo. Por quê? Porque não chegou no pão espiritual, não chegou no pão que leva para a glória, não chegou no pão que salva. Então nessa noite o meu entendimento dessa palavra, quando Cristo fala, eu sou o pão da vida, Ele não está falando, não precisa você comer mais que eu. Não, Ele não está falando isso. Ele está falando do alimento para a eternidade. Esse alimento que nos mantém vivos para caminhar para uma eternidade. As pessoas estão frustradas. As pessoas estão frustradas porque alimentou a carne, alimentou o corpo, alimentou a carne e morreu na caminhada, porque não alimentou o espírito com o pão espiritual, que é o espírito. As pessoas têm deixado de praticar a leitura da palavra. As pessoas têm deixado de se alimentar do pão espiritual da palavra. A palavra diz: afastai de mim, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O alimento para a alma é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias, meu amado, onde hoje é doutrina de todos os jeitos, de todas as formas, de todas as maneiras. É doutrina que não precisa ir mais para a igreja, é doutrina que não precisa mais congregar, é doutrina que não existe mais diabo, é doutrina que não existe mais isso. Está tirando os preceitos, tirando a palavra de Deus e colocando doutrina de homem satânico e diabólica. Mas por quê? Por que será que está acontecendo? Porque não se alimentaram do verdadeiro pão chamado Cristo Jesus. E deram fome. Deram fome novamente, foi para o mundo saciar novamente a sua carne. Mas quem se alimenta da palavra, meu amado, não só se alimenta para se manter de pé nessa terra, mas se alimenta para ir para uma glória eterna, para uma eternidade. Então nessa noite que viemos nos alimentar desse pão espiritual, esse pão que nos leva para a glória. Não é um pão que vai te fazer sentir fome de novo, para você ir para o mundo, para você encher sua carne. Não, é um pão que vai te saciar, para você ter assim: Senhor,
Senhor, eu quero ir para a glória, eu não abro mão da glória, eu não abro mão do céu, eu não abro mão da tua presença, eu não abro mão do teu Espírito, eu não abro mão do seu Espírito, eu não abro mão da sua glória, eu não abro mão desse alimento, eu não abro mão da tua palavra, eu não abro mão, eu não abro mão. Então nessa noite, eu não sei qual a sua motivação, eu sei a minha, não sei a sua. O que tem te feito vir aqui todo culto? Não venha somente pela bênção, não venha somente por isso. É bom? É bom. Quem não gosta de ser abençoado? Eu gosto. Mas a bênção desse teto para cá não vai. Como buscar a bênção? Mas buscar o principal que nos leva além. O momento é chegado, meu irmão. O momento é chegado. A palavra fala que aquele homem em si mesmo, a palavra nem fala que ele falou para alguém, em si mesmo ele disse: eu vou crescer meu celeiro, porque esse está cheio, eu vou sentar, repousar, folgar. Deus fala: louco, se nessa noite pedires a tua alma, para quem tu tens preparado? Então vamos nos preparar para uma eternidade. Para uma eternidade. Falar que meu pastor Gilson já me falou muitas vezes, a nossa eternidade começa aqui. Começa aqui. Mas começa a eternidade aqui. Eu quero ir para a eternidade, mas aqui não quero saber dela não. Começa a sua eternidade aqui, viver em espírito, andar em espírito e ter uma vida em espírito. Porque é necessário. Então nessa noite, eu agradeço por essa rica oportunidade. E sai daqui com essa palavra. Busque o pão do céu, que o resto ele faz na minha, na sua vida, na sua casa e na sua família. E essa fonte, ela jorra na minha, na sua casa, e Deus faz a obra. Amém? Eu agradeço nessa noite, em nome de Jesus, por essa rica oportunidade.